começando aqui em Mateus, e depois nós vamos para o livro de Ezequiel, e eu quero que você preste bastante atenção, principalmente quando eu partir para o livro de Ezequiel. Se você não estiver atento, você não vai entender. E estar na igreja, participar de um culto por participar, não vai te acrescentar nada. Esse é o mal dos cristãos. E nós estamos sendo preparados porque Deus tem falado isso fortemente conosco. O mundo está passando por um chacoalho. E o cristianismo vai passar por uma purificação. Escute o que eu estou te dizendo. O Senhor está farto do que está acontecendo. Ele está enojado. Ele está farto. E o cristianismo vai passar por uma mudança. E quanto mais rápido nós estivermos, a palavra estiver dentro de nós, exatamente como o Senhor tem trabalhado, mais seremos guardados, poupados, abençoados. Haverá essa diferença que está escrito na palavra. E nós vamos tocar em pontos importantes aqui hoje. Eu quero que você preste atenção, porque nós não podemos ser um povo hipócritas. Pessoas hipócritas são aquelas que, boa parte das pessoas que nós vemos hoje, a história mostra isso. Quando nós fazemos um estudo sobre os movimentos que já existiu desde o tempo de Jesus, a maior parte das pessoas não sabiam nem por que estavam ali. Simplesmente foi levantado um tumulto, um movimento, e elas entraram e faziam parte e não sabiam por que estavam, incitado pelas massas, pelas multidões. Eu quero começar essa leitura, Mateus 7, pode sentar os obreiros, que diz assim, diga comigo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, outra tradução, um homem sensato. Um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga comigo, passa por favor. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Diga comigo, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O que são os alicerces na rocha? O versículo anterior já falou. O versículo anterior já explicou o que é a casa edificada na rocha. É ouvir e colocar em prática. O que é ouvir e colocar em prática? É simplesmente frequentar a igreja? Sim ou não? É ter uma religião? Porque dizem que o importante é ter uma religião. Eu diria, não tenha uma religião. Tudo que você não precisa é de uma religião. Ao contrário do que muitos acham. Tudo que você não precisa é de uma religião. Nós precisamos ouvir e viver a palavra. Nós precisamos sermos realmente novas criaturas, nascidos de novo. Porque o que nós temos visto
que toda casa construída como está agora, quer ver? Vamos dar sequência aqui. Diga comigo, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como insensato. Outra tradução, tolo, imprudente, negligente. Tolo, imprudente, negligente, que construiu a sua casa, diga comigo, sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Caiu por quê? Por quê? Porque ouvir a palavra e não praticar a palavra é casa na areia. Ouvir a palavra e não viver a palavra é construir a casa na areia. E construir a casa na areia pode durar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas ela cai. Esse é o problema. Às vezes a pessoa se engana, se ilude porque passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada aconteceu. Mas ela continua. E vai chegar o momento que, diga comigo, e foi grande a sua queda. Aí nós precisamos analisar, porque isso é questão de fé, tá? Isso é questão de fé, temor. Ou você tem ou você não tem. Quem não tem, fique à vontade. Quem tem, retém a palavra no seu coração, porque nós temos que analisar uma coisa. Nós estamos vivendo um momento no nosso país, um momento delicadíssimo. Um momento do qual boa parte das pessoas, de um modo geral, os nossos governantes, a população, enfim, boa parte das pessoas vem conduzindo a sua vida, construindo de uma forma completamente fora da palavra, e hoje nós vemos a casa de muitos desmoronando, caindo, ruindo. Mas eu não quero levar para lá. Eu não quero levar para lá porque é muito fácil nós entrarmos agora na pilha de todos, né? É muito fácil entrar, né, toda a movimentação, e nós precisamos analisar como Deus enxerga as coisas. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus, porque às vezes nós olhamos tudo o que está acontecendo, a falta de integridade, né, das pessoas, a falta de integridade dos governantes, a palavra é bem essa, né? A falta de integridade que está exposta de uma forma bem clara para todos verem e etc. Mas cada um Deus trata e vai tratar. Aonde a casa está alicerçada na areia vai desmoronar, o que construir, os ovos que ajuntaram que não são seus, vão se fazer perdizes, como a Bíblia ensina, né? Ou como perdizes que chocaram ovos que não são seus, e etc. Mas aí nós precisamos chamar a responsabilidade para nós de olhar para nós, porque nós olhamos para as pessoas, olhamos para o que nós estamos vendo e dizemos assim, corruptos, ladrões, desonestos, bandidos, sem caráter. E nós precisamos analisar o nosso dia a dia, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, como nós temos conduzido a nossa vida no dia a dia.
as nossas atitudes no dia a dia, porque para Deus não tem grande, não tem pequeno, não tem pecadão, não tem pecadinho. Esse é grande, esse é pequeno. Porque quando nós também praticamos pequenos delitos, pequenos erros, nós também estamos cometendo um erro grande aos olhos do Senhor. Quando nós, por exemplo, vamos lá, um exemplo. Quando nós ensinamos um filho a não falar a verdade, nós também estamos agindo com falta de integridade. Estou certo ou errado? Quando, por exemplo, uma mãe ou um pai ensina o filho a dar um recado para alguém que não é verdadeiro, ele está plantando e está semeando para uma colheita futura, porque amanhã esse filho vai fazer isso com você. Amanhã esse filho não terá temor, porque ele aprendeu com você que ele pode mentir, ele aprendeu com você que ele pode enganar. Às vezes a gente acha, não, mas isso não é uma coisa tão grave. É claro, as coisas nunca começam de uma forma muito grave, elas sempre começam de uma forma tranquila, aparentemente inofensiva. É só uma mentirinha. Quando você diz para o seu filho ou para a sua filha mentir para o pai, não fale a verdade para o seu pai, você está comprometendo a integridade dele. E ele vai aprender, porque a palavra deveria ser, sofra o dano, mas fale a verdade. Sofra o dano que precisar sofrer, mas fale a verdade. Amém? Não minta para o seu pai, não minta para a sua mãe. Mas às vezes fala assim, não conta para sua mãe não. Não fala para sua mãe não. Não fala para o seu pai. Não fala porque senão vai dar problema. Errado. Vai comprometer e Deus vai cobrar de você essa integridade. É muito fácil nós olharmos para os lados e quando em coisas pequenas, outro dia nós falávamos sobre isso, porque integridade ou tem ou não tem meia integridade. Estamos certos? Sim ou não? Ou se tem ou se não tem, porque algo é considerado aos seus olhos pequeno, então não tem problema. Não, isso aqui é pequeno, é algo muito pequeno, então não tem problema. Tem, claro que tem. Tem sim. Porque todo mundo não começa praticando grandes erros, não começa com grandes mentiras, não começa com grandes falta de integridade, ou o que você acha que nós estamos vendo por aí começou grande? Você acha que começou já grande assim? Começa com coisinhas pequenas, né? Começa coisinhas pequenas que vão se tornando coisas grandes. Então, nós precisamos analisar o seguinte, é muito fácil nós olharmos e dizermos assim, fulano é corrupto, fulano é ladrão, mas muitas vezes eu estou praticando essa corrupção dentro da minha casa. Eu estou praticando essa corrupção, essa falta de integridade dentro da minha casa. E eu estou dando mau exemplo àqueles que estão ao meu redor. Eu estou faltando com a verdade e aqueles que estão ao meu redor, meus filhos, minha família, está vendo que eu estou com falta de verdade, eu estou com a mentira, eu estou com desonestidade. E Deus vai cobrar isso de nós. Por isso que é muito mais fácil nós ajustarmos, não nos preocuparmos com o discurso. Nós temos que nos preocupar com a nossa maneira de viver. Não é com o discurso. Porque falar é muito fácil, mas nós precisamos ajustar as nossas palavras com as nossas atitudes. Então é mais fácil eu procurar, deixa eu trabalhar nos mínimos detalhes, nós já somos ensinados assim. Eu falo, não se preocupe com o que eu estou falando, eu fui criado num lar que a gente era quase que obrigado
a mentir bem no telefone. Tinha que saber mentir bem, porque se não mentisse bem no telefone, de repente, da má colocação do telefone, podia tomar um pé do vidro já no desligar o telefone. Amém? E isso não foi bom. Isso não foi bom, graças a Deus que nós tivemos o nosso encontro com o Senhor. Tinha alguém dentro de casa pesando a balança na direção correta? E se não tivesse? Talvez começasse ali uma sucessão de atitudes erradas, de mentiras e mentiras para a vida. É a verdade no casamento, é a verdade, eu ensinando os filhos, nos vendo falar a verdade, sofra o dano, mas fale a verdade. Não minta por seu marido, não minta para sua esposa, não ensine os seus filhos a mentir, não ensine os seus filhos a mentir para o pai, não ensine a mentir para a mãe, porque isso vai se voltar contra você, isso vai se virar contra você. Não, mas e agora? Fale a verdade. Não, mas se eu falar a verdade vai acontecer. Fale a verdade. Fale a verdade e confie em Deus. Ore, ensine ele a orar então e buscar a misericórdia de Deus. E nós fazemos isso por quê? Nós fazemos isso porque boa parte das pessoas, se eu perguntasse o que é ser cristão, as pessoas acham que ser cristão é frequentar a igreja e não ter o caráter de Jesus, não ser do sim, sim, não, não, não afastar da sua vida aquilo que ela sabe que é abominável aos olhos do Senhor, afastar da sua vida a mentira, afastar da sua vida o engano, lutar contra a sua carne, lutar contra a sua natureza humana, lutar contra o pecado que vai te assediando todos os dias, que é uma guerra que você vive no dia a dia. E você diz, não, eu não vou ceder a minha carne, porque isso vai afastar o Espírito de Deus da minha vida. Eu não vou ceder porque a minha casa está edificada na rocha, eu não quero a minha casa edificada na areia. Quando nós conhecemos a palavra, nós temos ferramentas suficientes para poder ajustar as coisas. Agora, basta saber se queremos ou não, né? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Nós temos ferramentas para minimizar todos os nossos erros. Às vezes eu comecei falando sobre isso, não sei nem se eu terminei esses dias, eu falei, às vezes eu converso com a minha esposa, se existe alguma situação que a gente precisa ajustar, a palavra nós temos condições de acertar qualquer situação. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. Amém? Amém, gente? Amém. Aqui pega para nós e para vocês, porque o que eu trago para você vem para nós também. E olha isso aqui eu vou trazer de um modo geral, eu estou trazendo, elucidando a você, o que a palavra do Senhor, ela é para todos, não é simplesmente para o Ministério Mudança de Vida. Mas olha isso aqui, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, diga comigo, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Quando fala de pastores no literal são pastores, mas todo tipo de autoridade, todo tipo de líder. Quando fala de pastores, eu estou incluído
Eu sou esse pastor, os pastores e bispos, de um modo geral, que estão à frente de algum rebanho, são esses pastores, mas você, como autoridade da sua casa, você é um pastor na sua casa. Você é um pastor na sua casa. Você é uma autoridade, você é uma liderança na sua casa. E nós precisamos muito cuidado para não sermos esse que o Senhor está dizendo assim: ai dos pastores. Volta lá, por favor. Volta o primeiro versículo. Segundo. Não, segundo. Profetize contra os pastores, profetize, diz: assim diz o soberano, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Quando, hoje, por exemplo, eu quero trazer, não vamos jogar para fora não, tá? É muito fácil a gente olhar e mandar a palavra para o que está acontecendo, mas eu poderia dizer assim: você sabe que hoje no meio evangélico está um problema bastante grave. Hoje, infelizmente, observe que as pessoas têm buscado viver, e os pastores têm trabalhado isso, ensinado, uma fé que se adapte melhor, ensinamentos que se adapte melhor à vontade das pessoas, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas querem receber, toda a facilidade, porque, como nós falamos recentemente, é muito fácil entregar um objeto consagrado a alguém do que ensinar a ela que ela precisa arrancar de dentro dela aquilo que a contamina, arrancar de dentro dela o pecado, arrancar de dentro dela a carnalidade, arrancar de dentro dela e assim por diante. É muito mais fácil, então, dizer: vem buscar um objeto aqui que está consagrado, que você vai levar para sua casa e o mal vai ser arrancado da sua casa. Vem buscar esse objeto que foi altamente consagrado, e quando você levar esse objeto para a sua empresa, o mal vai sair de lá. Você acha que vai sair? Sim ou não? Porque a bênção está sobre a vida da pessoa ou sobre o lugar? Deus opera através do negócio, do objeto, ou através de nós? De nós. Então eu preciso estar atento, porque quando o Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos, ele chegou e disse a Ezequiel: está vendo esse vale? Poderão viver esses ossos? Ele disse: tu sabes, Senhor. Ele disse: então profetiza sobre ele. Profetiza sobre ele. O Senhor não disse: olha, está vendo esse vale? Poderão viver esses ossos? Então presta atenção e olha o que eu vou fazer. Só observa o que eu vou fazer. Foi isso que o Senhor disse? O que o Senhor disse? Profetiza sobre ele e diga a ele: vale de ossos secos, assim diz o Senhor. Então tudo que acontece através de nós. Toda mudança, todo milagre acontece através de nós. Por isso que o nosso espírito, se nós não temos o Espírito de Deus, prevalece o espírito humano, a carne, a natureza humana. Por isso que o nosso espírito tem que estar em conformidade com o Espírito de Deus. Hoje é muito mais fácil essa fé, e aqui eu vou falar de tudo, tá? Daqui a pouco, para quem gosta de objetos, para quem foi ensinado nessa fé, nós vamos chegar a isso. Para quem gosta de profecias, né? Porque é mais fácil a gente ouvir um recado de Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus mandou falar para mim? É muito mais fácil, né? Ficar atrás de profecia. Eu vou te mostrar aqui que chegou, o Senhor estava tão enfadado, disse: olha, esse povo, a hora que eles buscar, eu vou colocar mentira na boca do profeta. Vou colocar mentira. E agora, ó, vou tratar com cada um deles, porque nem a verdade vai sair da boca do profeta. Amém? Por isso que nós não temos que ficar essa coisa assim, ai, deixa eu ouvir, o que Deus quer que eu... Peraí, deixa eu analisar, como é que está meu interior? Como é que está meu interior?
Eu me sinto uma pessoa íntegra? Eu me sinto com integridade como homem, integridade espiritual? Eu arranquei a mentira da minha vida? Porque, desculpa, posso falar mais uma coisa? Posso falar? Ontem foi a marcha para Jesus, não foi? Você acha que Jesus está preocupado com a marcha? Que se faça uma marcha gritando o nome dele, ou que se viva a palavra? Porque a marcha para Jesus, muitas vezes, não estou falando que se deve ou não deve fazer, mas eu estou falando da hipocrisia. Muitas vezes as pessoas, como eu disse outro dia, assiste o filme de Jesus, chora no filme de Jesus, derrama lágrimas no filme de Jesus, sai de lá, não mudou uma vírgula nas suas atitudes. Ontem, muita gente saiu marchando para Jesus, marchando para Jesus, mas espera aí, e minha conduta no dia a dia? E minha conduta dentro de casa? Na minha marcha para Jesus, diariamente, meus filhos estão vendo que eu sou de Jesus? Minha família está vendo que eu sou de Jesus? As pessoas que estão ao meu redor estão vendo que eu sou de Jesus? Porque eu tenho uma marcha diária. Eu tenho uma marcha para Jesus diária. Eu tenho uma caminhada para Jesus diário. Ou um dia de movimento simplesmente vai fazer com que Deus olhe para mim: ai, Senhor, estou vestindo a tua camisa. Eu visto a camisa do Senhor diariamente, com as minhas atitudes, com a minha integridade diária, com o temor no meu coração diário, falando a verdade, sendo uma pessoa correta com a minha palavra, sendo correta com as minhas atitudes, dando bons exemplos. As pessoas estão vendo no meu dia a dia que eu sou de Jesus, não por uma marcha. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que se deve ou não se deve fazer, ou etc. Eu estou dizendo de ser íntegro, de realmente se preocupar no dia a dia, não um dia, é o dia a dia, é viver no dia a dia, não uma marcha, um dia. Marcha para Jesus, mas mente até não querer mais. Marcha para Jesus, mas dando mau testemunho. Marcha para Jesus, mas não honra com seus compromissos. Marcha com Jesus, para Jesus, dando mau exemplo aos filhos. Marcha para Jesus, mas não tem renúncia. Renúncia para arrancar de dentro de si aquilo que precisa ser arrancado. Engraçado, né? Olha aqui para mim. Ontem eu passei no Pão de Açúcar com a minha esposa. Foi comprar algumas coisas quando estava passando pelo caixa. Eu olhei, não estava nem olhando nada. Já estava passando pelo caixa. Olhei 3 caixas para frente. Aí vi uma pessoa que eu conheço. Vi uma pessoa que de vez em quando está sentada aqui, ó. Um casal. Tinha mais uns 5 juntos. E fardos e mais fardos de lata de cerveja, uísque e etc. Eu olhei aquilo, meu coração doeu, não me viu, estava tão envolvido com aquela distração, não me viu, mas eu vi, e eu vi que o ambiente, o espírito estava bastante amistoso para a noitada. Eu pensei e me coloquei no lugar de Deus, porque o meu coração naquele momento doeu, porque já participou de palavras pesadas comigo, de reuniões falando de retidão, de temor, de integridade. Aí eu pensei comigo, em breve eu vou atender dizendo assim: eu não sei por que eu não estou feliz, nada dá certo na minha vida. E Jesus vai ter que me segurar,
porque eu vou ter que dizer: eu sei porque você não é feliz, eu sei porque nada dá certo na tua vida, e você também sabe, porque ou a gente, erros todos nós temos, todos nós estamos sujeitos a errar, mas nós temos orado e buscado um alto nível de sensibilidade, um alto nível de sensibilidade das coisas que Deus aprova e que Deus reprova. O Senhor me deu um coração altamente sensível às coisas que o Senhor aprova, às coisas que o Senhor reprova, porque aquilo que não é para que eu tenha paz, eu não quero ter paz, porque eu quero um futuro, eu quero um futuro de paz, eu quero lá na frente a minha casa suportando todas as tempestades que virão. Eu quero a minha casa suportando. Então eu não quero me iludir com aquilo que eu não devo me iludir, eu não quero me enganar com aquilo que eu não posso me enganar. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar na tua vontade. Amém, pessoal? Quanto a você, só concluindo aqui, você sabe como que está hoje o Evangelho ou não? O Evangelho está assim, ó. Um objeto consagrado é X. Um azeite consagrado é X. Pastores agora eles estão cobrando por atendimento e por visita. Verdade. Hoje é só, infelizmente, hoje é só quanto vamos levar, qual o benefício, qual o lucro. Quando eu digo que o Evangelho vai sofrer uma mudança, não tenha dúvida, porque Deus está enojado. E Deus vai tratar com os líderes, pastores, mas Deus vai tratar também com o rebanho, com as ovelhas. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e bodes. Passa. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? O que acontece? Muitas pessoas têm recebido bom alimento, boa pastagem, boa água, condições para se manter saudável, condições para fazer o que precisa ser feito, mas infelizmente muitas pessoas têm pisoteado a boa pastagem e lameado a boa água. Nunca nada está bom, nunca nada está bom. Muitas pessoas não criam raiz em lugar nenhum, ela procura em tudo quanto é lugar resolver um problema que está dentro dela, porque ela não cria raiz em lugar nenhum, todo lugar está errado, todo lugar tem defeito,
tudo, o que ela recebe, ela não está satisfeita, ela tem que comer lá, ela tem que comer lá, ela tem que comer lá, e ela sai fazendo, e muitas pessoas, inclusive, têm perdido a fé por causa disso, intoxicada, completamente intoxicada. Você vê que a palavra, ela vem para cá e para as ovelhas. Nós temos a nossa responsabilidade e as ovelhas têm a sua responsabilidade. Nós teremos a nossa cobrança, mas a ovelha também tem a sua cobrança, a responsabilidade de cada um. Amém? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção, diga comigo, não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Quantas pessoas estão nessa situação, né? Não faz mais distinção entre o sagrado e entre o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter, diga comigo, ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo, diga comigo, com visões falsas e adivinhações mentirosas. Vou repetir. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. Sabia que isso hoje está tomado? Eis que eu te digo, eis que eu mandei te dizer, eis que Deus mandou te revelar, eis que Deus mandou te falar acerca dessa visão, acerca dessa revelação, quando na verdade o Senhor não falou. Quem gosta disso está perdendo a fé, viu? Quem gosta disso está perdendo a fé, porque eu vou te dar a receita certinha. Todas de luta você vai viver, nenhuma de vitória você viverá. Que é isso que acontece, todas de luta, toda visão, toda profecia de luta você vive ela, mas de vitória você não vive uma. Você não vê uma se cumprindo na sua vida. Sabe por quê? Porque não são profecias do Senhor. E mesmo uma profecia, para que ela se cumpra na vida de uma pessoa, nós temos que estar vivendo a palavra. Nós temos que estar de acordo com a palavra. Entende o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Isso, o que nós estamos trazendo aqui hoje é seríssimo. Seríssimo. Está tomado. Está alastrado. E o que não falta são pessoas com profecias, revelações, mentirosas, visões que não foi o Senhor quem deu. E mais, olha isso aqui. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça.
Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, esses homens ergueram ídolos. Diga comigo: esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. O que pode ser um ídolo no coração de uma pessoa? O que pode ser um ídolo no coração de uma pessoa? O que poderia ser um ídolo no coração de uma pessoa? Porque agora nós estamos falando, colocou um ídolo na parede. Um ídolo no coração. Qualquer coisa que a pessoa coloca no nível ou acima de Deus na sua vida. Pode ser pessoas, pode ser dinheiro, que geralmente hoje tem sido um grande ídolo na vida de muitos. O dinheiro, ele levantou um ídolo no seu coração, isso toma a vida dele, toma o tempo dele, impede que ele busque a Deus como ele deve buscar, que ele tenha um relacionamento com Deus como ele deve ter. Ídolos que têm servido de tropeço para a própria pessoa. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Vou repetir, é isso que eu quero mostrar a você. É isso que eu quero mostrar a você, que não adianta a pessoa ir consultar para saber o que Deus tem para falar com ele, quando na verdade ele está corrompido. E muitas pessoas, eu nem no meu tempo de ímpio, você vê que eu era um cego que já tinha visão, porque quando alguém me entregava um recado de Deus, e eu sabia que a minha vida estava desconcertada, eu mesmo falava: isso aqui está errado. Eu mesmo já respondi, eu falei: isso aqui não é possível, isso aqui está errado, porque eu estou com a vida desconcertada, como é que vem um recado maravilhoso desse de Deus? Ou Deus não é tão reto assim. Amém? Por isso que, antes de mais nada, nós precisamos, eu quero viver a palavra, eu quero que as promessas se cumpram, nós sabemos que Deus é íntegro, que Deus é reto, eu preciso fazer uma análise contínua, como é que eu estou, como é que está a minha integridade, como é que está o meu coração, o que me acusa, eu estou em retidão, existem coisas que eu sei que entristecem o Senhor na minha vida, eu vou arrancar. Como é que está a minha comunhão com Deus? Deus, Ele trabalha nos moldando. Todas as vezes que nós não estamos agindo de forma correta diante dEle, Ele trabalha para nos limpar, nos moldar, nos lapidar.
Nós não somos o povo do jeitinho brasileiro, nós não somos o povo do favorzinho. Está entendendo o que eu estou tentando te dizer ou não? Nós não somos o povo do favorzinho, do jeitinho, o cara lá te quebra o galho. Nós somos o povo que pagamos o justo preço. Se um dia eu ou qualquer homem de Deus te pedir um favor do qual ele não está correto, eu estou errado, não sou correto, não sou reto. Nós não somos o povo do jeitinho brasileiro, do quebra-galho. Tem um cara lá que quebra o galho para você, que dá um jeitinho. Não, foge disso. Quer tua casa na rocha ou você quer sua casa na areia? Quer tua casa na rocha ou quer sua casa na areia? Quer sua casa edificada na rocha ou quer sua casa edificada na areia? Eu quero que Deus me promova. Eu quero que Deus me exalte. Eu quero que a palavra do Senhor se cumpra. Espera aí. Quando qualquer israelita erguer ídolo em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar o profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. O profeta não vai responder não, eu vou responder conforme a sua idolatria, conforme o que está dentro dele. E mais, quer ver? Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Você já viu o tanto que Israel já sofreu na vida, gente? Você já viu, já estudou a história de Israel ou não? Já estudou? E é a nação do Senhor, a nação amada, escolhida pelo Senhor, quanto mais nós. Todas as vezes que Israel se desviou, pagou um alto preço. Todas as vezes que Israel saiu da direção do propósito, pagou um alto preço. Olha, estuda a história de Israel. Inclusive até 1938, se não me falha, não era nem nação mais. Voltou a ser nação a partir de 1938. Por quê? Por causa dessas atitudes. De abandonar, se desviar, se corromper, levantar ídolos no seu coração. E mais, por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se de seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolo em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, diga comigo, e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta. Entendeu ou não? Estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Diga comigo, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Quem será castigado? Profeta e quem busca. O profeta e quem busca.
ambos serão castigados. Ô bispo, que palavra é essa? É a palavra que Deus tem trazido a nós. Palavras como essas são fáceis de ser pregadas? Não. É muito mais fácil falar de bênçãos e vitórias e conquistas? É. Mas não tem bênçãos e vitórias e conquistas sem isso aqui. Não tem bênçãos e vitórias e conquistas sem essa retidão, essa integridade. E Deus está trabalhando para isso. A verdade é que em toda a história não foi a maioria que venceu, foi a minoria. Não foi a maioria, foi realmente a minoria. Aí uma escolha nossa, é uma escolha nossa. Mas eu preciso me preparar porque o Senhor está enojado do cristianismo que está por aí. Só à base de interesses, uma fé totalmente customizada ao gosto das pessoas, um monte de cristão só de nome, que não vive a palavra, que marcha para Jesus ontem, mas amanhã está dando mau testemunho, amanhã, hoje mesmo dentro de casa, muitos dando mau testemunho. Jesus não está preocupado se você fala dele ou não, Ele quer que você viva a palavra dele. Ele não precisa que ninguém fale. Se Ele quiser se mostrar, se revelar, o mundo fica sabendo abertamente quem Ele é. Mas Ele quer que nós venhamos viver a palavra, que nós sejamos bons exemplos, o exemplo dos fiéis na conduta, no trato, na palavra, no compromisso, na maneira de viver, de se portar. Cuidado, porque nós estamos, vou voltar um pouquinho, nós estamos falando tanto de corrupção, tanto, mas não estou dizendo para a gente ignorar o que está acontecendo, não é isso. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque o que fizeram vão dar conta, mas eu também o que eu estou fazendo eu vou dar conta, porque de repente a corrupção está comigo, está na minha casa, está na minha família. Mentira e mais mentira, engano e mais enganos, e Deus vai cobrar isso de mim, porque ser cristão é viver a palavra, ser cristão é renunciar à sua própria vontade, ser cristão é renunciar à sua própria vontade. Ser cristão, eu sou cristão, eu tenho que trabalhar todos os dias, porque a minha primeira igreja, a sua primeira igreja, a sua casa. Você sabia que a sua primeira igreja é a sua casa? Que essa autoridade, eu sou uma autoridade, você é uma autoridade. Eu sou um pastor aqui dessa igreja, você é um pastor na sua casa. Você é uma pastora na sua casa. Eu sou pastor de vocês aqui, mas você é pastor lá. Você é pastor na sua casa, você é pastora na sua casa. E o pastor tem que pastorear, tem que ensinar, tem que dar exemplos, tem que trabalhar essa retidão. Cuidado com as pequenas corrupções, com os pequenos, às vezes, como eu disse, tudo começa no pequeno. Às vezes nós estamos falando, não, mas é coisa grande. Não, para Deus não tem diferença de coisas grandes ou coisas pequenas. Cuidado, eu não quero que você não me faça nenhum favor que seja ilícito. Não faça para nenhum pastor ou obreiro dessa igreja que seja ilícito. É correto, não é correto, não é correto.
Entendeu? Se é correto, é correto. Se não é correto, não é correto. Não quebra o galho de ninguém. Eu não vou te pedir para você quebrar o meu galho. É o filho, fale a verdade para sua mãe, fale a verdade para o seu pai. Não ensine a ocultar, porque você vai estar semeando algo na vida dele que é maléfico, que ele não vai saber diferenciar lá na frente, e Deus vai cobrar isso de você. Não deixe os teus filhos dizer, vendo você mentir, dizendo que você não está. Não deixe os teus filhos mentir. Seja uma pessoa comprometida com horários, comprometido com Deus. Seja uma pessoa comprometida, porque são exemplos. Nós não somos, sabe aquela frase que você não tropeça em pedra grande, mas você tropeça em pedras pequenas? Muitas pessoas são reprovadas em pequenas atitudes. Eu estou tentando mostrar para você que, lembre-se do texto, aonde fala que não eram as raposas grandes que estavam devorando a vinha, e sim as pequenas raposinhas. Viu? Porque as grandes raposas, a cerca, os fios, com uma certa distância, poderia até impedi-las de passar, mas as pequenas raposinhas passam por baixo e vai devorar a sua vinha. São as pequenas atitudes, e nós temos que trabalhar para ser um povo íntegro, como a Bíblia diz, o remanescente, que tem a marca. Eu estou terminando essa leitura, quantos versículos falta? Só concluir essa leitura, só para que você tenha entendimento do que o Senhor tem direcionado a nós. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, para a palavra do soberano. O tratamento do Senhor não era porque o Senhor estava rejeitando eles, era sim para fazê-los realmente do seu povo. Você entendeu ou não? O tratamento do Senhor, todo esse tratamento do Senhor era para fazê-los povo de Deus de verdade, para que não se desviasse mais. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela, e exterminar seus homens e animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só podiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano. Você vê que também mesmo, olha isso, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem na cidade, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Por isso que também aquele que está em retidão, ele não sofre o dano junto, ainda que não dê para, o Senhor então tira do meio, o Senhor tira do meio para poder poupar. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham à porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura. A glória, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal, diga comigo, na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade
e matem sem piedade ou compaixão. Velhos, rapazes, moças, mulheres, crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então, eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Por que nós estamos lendo sobre isso? Porque essa limpeza vai ser feita. Nós estamos prestes a viver outra limpeza dessa. Por isso que nós temos que ter essa marca. Por isso que nós temos que ter a marca na testa. Nós temos que ser o povo remanescente. Nós temos que fazer parte do povo diferente. Coloca. O Senhor está prestes a fazer realmente uma limpeza, um tratamento. E nós precisamos realmente, a minha casa, a sua vida, a sua família, tem que ter uma marca diferente, para que sejamos guardados, poupados do que está por vir. É nítido e claro, nós vivemos uma atmosfera que não está normal. Você sente isso ou não? Sim ou não? Nós vivemos uma atmosfera que não está normal. Por isso Deus tem nos chamado realmente para um conserto. Deus tem nos chamado para uma mudança. Deus tem nos chamado como nessa época, Ele chamou os remanescentes, um povo que tinha uma marca, um povo que realmente era de Deus. E que nós sejamos hoje, esses remanescentes. Que você seja, que nós sejamos esses remanescentes, esse povo separado, esse povo que será poupado do que está por vir. Fique em pé, por favor.